Hoje nós, para encerrarmos esse ciclo de 5 palestras no mês de agosto, nós vamos receber uma companheira aqui da nossa casa, uma trabalhadora da casa, a nossa amiga Vânia, que vem falar sobre o viajante aprendiz. Então, com a palavra, nossa amiga, que a luz dos Espíritos que nos amparam auxilia a nossa vida. Primeiro de tudo, muito boa tarde. Eu já cumprimentei, acho que todo mundo aí, mas quem eu não cumprimentei, sinta-se beijado, sinta-se abraçado. Eu confesso para vocês que eu estou um pouco emocionada de estar aqui, porque não é todo ano que a gente tem a oportunidade de participar como colaborador, no caso aqui como palestrante, no dia do aniversário de uma casa que faz 84 anos, não é? E com tantos amigos, com tanta alegria. E para quem veio, para quem tem acompanhado aqui as nossas palestras deste ano, nós vimos que o aprendizado, todo o conteúdo que foi dado esse ano foi de muito conhecimento espírita. E eu não poderia fazer diferente, trazendo doutrina espírita, trazendo codificação espírita para falar da nossa jornada na Terra. Então, para vocês que são todos muito estudiosos, eu não vou contar novidade nenhuma, mas eu sou obrigada a fazer uma história. Eu vou viajar com vocês um pouquinho na nossa história como espíritos. Nós vamos começar fazendo alguns conceitos. O que é o espírito? O espírito é criação de Deus. São seres incorpóreos. Nós somos espíritos e no momento estamos encarnados. Os espíritos encarnados se chamam alma e nós, quando desencarnados, quando fora do corpo físico, fora da matéria, nós nos intitulamos ou somos intitulados de espíritos. Então, seres incorpóreos que povoam o espaço infinito, fora da matéria, que vivem por todos os lugares, porque Deus criou o espírito para andar em todos os lugares do universo. Não existe lugar que não seja habitado pelos espíritos. Os espíritos, nós temos um atributo essencial, fundamental, que nos caracteriza. Nós temos a inteligência. E a inteligência é o que vai fazer com que nós vamos desenvolvendo, progredindo, evoluindo no transcorrer da nossa história. Tivemos começo, nós não existimos, mas de repente um dia Deus, da forma como Ele criou para nos dar vida, Ele nos deu o princípio. E nunca mais, por toda a eternidade, nós deixaremos de existir. Os espíritos têm princípio, mas não têm fim. E quando criados, como qualquer criança que nasce, nós não tínhamos nenhum conhecimento, zero de bagagem intelectual, zero de ideia do que é moralidade, zero de qualquer conteúdo. Nós fomos criados simples e ignorantes, e desta forma nós tínhamos tudo para aprender. Como que Deus faz para que nós aprendamos? Nos deixa lá do outro lado da existência, lá povoando qualquer lugar do universo fora da matéria? Não. Ele nos dá a oportunidade de passar por experiências, passar por provas, nos dá oportunidades, e essas oportunidades vão fazendo a nossa inteligência, atributo essencial, a desenvolver. Claro, se nós somos criados simples e ignorantes, começamos a passar por provas, por experiências e começamos a aprender, então nós vamos evoluindo. E essa evolução acontece como? Dependendo da nossa vontade, ou seja, mais devagar ou mais rapidamente. Eu quero melhorar? Eu me esforço, então eu desenvolvo mais rápido
rápido, eu aprendo mais rápido, eu aplico mais velozmente aquilo que eu estou aprendendo. Eu não quero aprender, não estou focado, não estou me dedicando ao aprendizado, então eu simplesmente vou chegar lá no mesmo fim que todos os espíritos chegarão, à perfeição que é possível, mas demorará muito mais. Então é uma jornada, é uma estrada que nós estamos percorrendo no universo e que alguns chegam mais rápido e outros chegam um pouquinho mais devagar, mas todos chegaremos, todos seremos perfeitos. Às vezes eu imagino, não sei se vocês pensam assim, mas eu olho para o espelho e penso, nossa, eu estou nessa batalha, nesta encarnação há tanto tempo e eu ainda tenho tantas imperfeições com os meus conhecimentos espíritas, com a minha fé, e eu ainda tropeço. Agora se imagina, a gente pensar que será perfeito, parece um pouco difícil às vezes, não é? Quando a gente fala assim, podemos ser como Jesus, possivelmente muito mais, porque a gente não tem noção do que é possível chegar com a pureza do conhecimento espiritual, da bagagem espiritual. Mas o fato é que nós vamos, no decorrer da nossa vida espiritual, da nossa existência espiritual e encarnações no mundo material, nós vamos passando por uma escala espírita. É uma escala onde Kardec nos traz algumas pontuações, algumas explicações de quais são as características que os espíritos têm em cada fase. Eu confesso para vocês que às vezes eu tenho uma alegria de pensar, nossa, já estou chegando lá na categoria dos espíritos bons. Aí eu lembro das minhas imperfeições, das minhas falhas, faço alguma bobagem e descubro que eu ainda sou muito imperfeita, e aí eu digo, nossa, eu acho que talvez eu não esteja lá na categoria que eu gostaria de estar. E nós, na verdade, estamos com o pezinho cair lá, porque essas categorias, essa escala espírita, ela não é absoluta, ela não tem uma parede dividindo e até aqui eu sou espírito imperfeito, daqui para diante eu sou espírito bom e depois eu sou espírito feliz, puro. Não, ao contrário, nós vamos desenvolvendo, evoluindo, transitando nessa jornada da existência terrestre, e aí nós vamos amadurecendo em diversas características, vamos convertendo nossas imperfeições e falhas em virtudes, e aí nós vamos mudando pouco a pouco dentro da escala. Apenas para trazer, assim, sem entrar em muitos detalhes, dentro da escala espírita, Kardec categorizou, catalogou, digamos assim, os espíritos em imperfeitos, bons e puros, como eu acabei de comentar. Os espíritos imperfeitos são considerados aqueles que são inclinados ao mal. O que eles preferem? A maldade. Eles preferem não fazer o bem. Eles não querem se preocupar com o que é bom, justo e correto. Eles são muitas vezes pseudo-sábios. Eles mesmos acreditam que sabem muito mais do que sabem, e eles querem levar os outros ao engano. Eles são levianos, travessos, ignorantes. Eles são, inclusive, neutros para o bem e para o mal. Ora, imperfeitos são neutros? Sim. Tem uma historinha que vira e mexe, se conta, eu mesma conto muitas vezes, da história da pessoa que está lá naquela separação final dos bons e dos maus, e ele só tem uma pessoa para ser separada. Ele vai para o lado do bom, dos bons ou dos maus? E ele está lá em cima, e de um lado ele olha os bons, do outro lado ele olha os maus, os bons gritando, chamando, venha, desça, venha, e do lado dos maus, todo mundo em silêncio. E aí ele, depois de um tempo, na dúvida, não sei para que lado eu vou, ele pergunta para o lado dos maus, para o representante dos maus, e diz assim, olha, eu estou aqui em cima, não sei para que lado eu vou, para lá, para cá, e eu vejo todo mundo do lado dos bons me chamando, vocês não fazem muita questão que eu venha do lado de vocês? Eu sou o último. E aí esse representante dessa maldade, dessas trevas, desse lado da imperfeição, diz para ele, mas você já é nosso, o muro também é meu. Por isso que os neutros estão aqui para o bem e o mal. A neutralidade é ignorância, é apoio de maldade. Isso vale para todas as questões do lado espiritual
e do lado material. E isso é muito importante que vocês reflitam um pouquinho sobre isso. E aí, a gente vai melhorando nessas características das imperfeições que temos, e daí começamos a vislumbrar um pouquinho a outra categoria dos espíritos, que são os espíritos bons. Nós estamos um tanto distantes ainda disso. Eu devo admitir para vocês que a gente vai demorar só um pouquinho mais para chegar lá. São os espíritos benévolos, mas eles têm vontade mesmo de fazer as coisas certas, de fazer bem. São os espíritos que têm conhecimento de ciência, eles focam na parte intelectual, na ciência. São os espíritos que têm a sabedoria, que vão focar no conhecimento intelectual, nessa parte da bondade, da ciência, da sabedoria, que eu acabei de falar. São os superiores em conhecimentos em todas essas áreas ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós desenvolvemos por aspectos, a gente não desenvolve todo de uma vez só, não dá para nós ainda. Então eles vão desenvolvendo uma parte, outra parte, aí não chega no momento em que eles conseguem ajustar todos esses conhecimentos. E aí, quando chegaram nesse ponto, eles conseguem passar para espíritos puros, que são aqueles que percorreram toda a escala espírita, que já desenvolveram todas as suas virtudes, que já não precisam mais de expiação, que não necessitam mais de provas, que não precisam provar nada mais para ninguém, nem para eles, nem para Deus, nem para o universo, porque eles já aprenderam tudo, eles não precisam mais encarnar. Então, sendo detentores da perfeição possível, eles são trabalhadores de Deus, trabalhadores da luz, e, é claro, eles são os que muitas vezes criam os nossos planetas, organizam as nossas humanidades, nos ajudam a fazer a nossa história, a nossa viagem naqueles planetas, naqueles mundos que nós nos colocamos. E aí, é claro, se nós estamos viajando, falando de escala espírita, falando que os espíritos são incorpóreos, vivem no mundo espiritual, mas que eles passam por provas, que eles desenvolvem inteligência, eles fazem isso de alguma forma. E eles fazem isso através da encarnação. A encarnação, na verdade, é a primeira vez que um espírito sai temporariamente do mundo, do plano do espírito e desce para a matéria. A primeira vez que um espírito se apodera, domina, se apropria de um organismo para passar pela sua história, para passar pelas suas aulas de desenvolvimento intelectual e moral, ele está vivendo a experiência da encarnação. E nós, espíritas, sabemos que não se encarna uma vez só, porque não dá para aprender tudo uma vez só. Ninguém faz um ano só na escola e aprende tudo. Então nós temos que passar por vários degraus do aprendizado. Então nós temos várias encarnações, ou, melhor falando, reencarnações, que é o ato de nós retornarmos à existência carnal, no nosso caso aqui a existência terrestre, para continuar as nossas experiências, as provas que nós pedimos para testar se já aprendemos, as expiações que nós experimentamos, porque elas vêm como o sofrimento material e moral daquilo que nós fizemos ainda de errado e não aprendemos. E eventualmente também para as nossas missões, em algum momento nós temos qualidade bastante para contribuir com um determinado grupo, com determinada face da experiência da humanidade, e aí passamos a ter também missões. E qual é o objetivo da encarnação? Eu já disse a vocês que nós estamos aqui desenvolvendo, aprendendo, evoluindo. Então o objetivo primordial da encarnação é chegar aonde? Na perfeição. Nós cansamos de sofrer. Vocês não cansam de sofrer? A gente cansa. E quando nós cansamos, normalmente nós despertamos para fazer as coisas certas, porque estamos aprendendo que aquilo que fazemos volta para nós. A gente vai falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco. E aí, nós, nas experiências carnais, no caso nosso aqui na Terra, como terráqueos, como seres habitantes de um planeta tão lindo como o nosso, mas com tantos problemas, nós estamos nos instruindo
nas lutas e nas aflições do corpo, nas lutas e nas aflições dos nossos relacionamentos, das nossas experiências. A gente aprende no atrito, nós aprendemos não é combate e não é embate. Quando eu falo de atrito é no sentido de estarmos muito próximos, de aparar as nossas arestas. E às vezes acontece na questão da saúde, na questão dos nossos estados, níveis socioeconômicos, na questão dos nossos relacionamentos, da nossa afetividade, enfim. Nós vamos desenvolvendo enquanto nós vivemos as aflições, as experiências de expiação, as nossas provas. Só que tem uma coisa, Deus nos coloca aqui. Deus é tão grande que nós não temos capacidade de avaliar. Isso Kardec deixa muito claro na obra espírita. Nós não temos condições de avaliar, mas ele é tão inteligente, ele é tão grandioso, ele é tão generoso, que ele não só nos dá a oportunidade de reencarnar, ou seja, nascer na carne quantas vezes for preciso, matricular-nos na matéria para a escola da vida quantas vezes forem necessárias, porque ele faz isso por nós, mas também faz isso por toda a sua obra, porque aquele que está encarnado está concorrendo, ou seja, apoiando, trabalhando também para a evolução de toda a humanidade. Neste momento, sentados aqui em Jundiaí, no bairro do Anhangabaú, no Centro Espírita João Batista, nós estamos contribuindo com toda a obra de Deus, de uma forma ou de outra. Existem passagens dentro da doutrina, nas suas obras, que Kardec deixa muito claro, traz a mensagem dos Espíritos, que malgrado a vontade dos maus, não vencerão, e eles trabalham para o bem. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, falando dessa grande viagem que é a nossa, como aprendizes dentro do universo infinito? Nós estamos aqui para lembrar que nós somos colaboradores de Deus e que ninguém, por pior que nos pareça, por pior que sejam suas ações, por mais que as pessoas machuquem, que as circunstâncias firam, nada impedirá que nós sejamos bons, puros e perfeitos. Então nós vamos chegar lá nos adiantando nessa jornada. Nós temos que lembrar que Kardec trouxe dentro da obra espírita, especialmente dentro do Livro dos Espíritos, várias leis naturais. E ele vai falar também da reencarnação como uma lei natural. Ninguém escapa da reencarnação. Ah, mas eu não acredito, duvido, tenho certeza que quando eu morrer eu vou acabar, não verei mais nada. Ou então eu acredito que ficarei dormindo. A gente tem que respeitar toda e qualquer filosofia que pense diferente de nós. Mas independe do que eu penso, do que vocês pensam, ou do que os outros pensam diferente ou semelhante, o fato é que, sendo uma lei natural, nenhum de nós escapará ao renascimento. Se nós, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações intelectuais e morais, que ainda não desenvolvemos de forma perfeita, nós conseguimos criar um sistema, por exemplo, educacional, em que nós pegamos as nossas crianças e educamos até certa idade no lar, falando o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é bom, o que é mal. Depois nós chegamos em algum momento, nós colocamos na escola, confiamos os nossos pequenos a algum educador que vai colocar para eles, mostrar para eles como funcionam matemática, português, ciência, geografia e outras matérias, e paralelamente também vão aprender os relacionamentos, desenvolver as suas qualidades, as suas características. Se nós fazemos isso, vivendo na Terra, um planeta com tantas imperfeições e com tanto sofrimento, como será que Deus faz? No mínimo, melhor. Nós damos sempre outra chance, não é verdade? Mesmo no nosso Código Penal, nós
sabemos, se tiver bom comportamento, tem progressão de pena. Se cumprir a sua pena, você vai ser liberto. Você vai ter uma outra oportunidade no meio da sociedade, perante os outros indivíduos. Agora, Deus não. Deus simplesmente nos colocaria numa vida só e diria, não, se deu, se não deu, perdeu. Não, não é assim, e nós sabemos. Então, por isso que friso, a reencarnação é uma lei natural. E não, nós não sabemos quantas encarnações nós temos, tivemos ou teremos. Porque essas encarnações, elas não são limitadas. Não é como se existisse uma regra e dissesse, ó, depois de 50 encarnações, se você não conseguiu, você vai para determinado lugar e vai aproveitar o que você conquistou, ou será punido do que você errou e não conquistou e não melhorou. Não. Não tem limite a encarnação. Porque depende do que já falei antes, porque a doutrina espírita, ela vem puxando os conteúdos e ela sempre volta para conteúdos anteriores. Por quê? Porque nós temos um conteúdo que se abraça, que nós aprendemos pelo todo também, não só pelo ponto específico. Então, nós vamos considerar que existe a quantidade de encarnações, existe a dependência da nossa vontade em progredir. Tem uma frase que nós espíritas, não sei a origem da frase, não sei nem se é de origem espírita ou não, mas nós falamos muito. Quem não vai pelo amor, não escutei. Porque é assim. Quando nós vamos pela dor, quem é que gosta de sofrer? Tirando algumas pessoas que têm problemas de fato, de um tipo de saúde mental, talvez, não sei, não sou especialista em área médica, que digam, eu sou masoquista, eu gosto de sofrer. Não, nós não gostamos de sofrer. E como nós não gostamos, quando nós cansamos da dor, quando nós percebemos que a dor ultrapassou todos os limites suportáveis, a gente começa a perceber que a dor chega como reação àquilo que nós estamos fazendo da própria existência, das nossas escolhas, das nossas opções. Então, sim, nós vamos viver muitas vezes. Alguns viverão a encarnação menos vezes do que outros. Mas o fato é que quanto mais dedicados somos ao nosso desenvolvimento intelectual e moral, à nossa melhoria, à nossa qualidade de vida moral, espiritualmente falando, menos encarnações nós teremos, porque menos provocações da dor nós faremos. Aí nós acabamos optando por seguir a estrada do amor, escolher o resultado do amor, e aí nós não teremos mais tantas expiações e tantas provas. E é claro, ok, vivemos, encarnamos, reencarnamos, e mais uma vez, um dia, nós, como na descrição da escala espírita lá, chegamos no espírito puro, aquele que não precisa mais viver as experiências carnais, mesmo que em mundos mais felizes ainda possa haver encarnação, um pouco mais de leveza material, mas existe. Agora, chega um momento que não precisa. Então, o que nos tornamos quando aprendemos tudo? Tudo que nós precisamos aprender para sermos espíritos puros. Nós não temos mais que encarnar e somos realmente colaboradores de Deus, no mais puro, na mais pura acepção dessa expressão. A encarnação, ela também é um benefício, ou a reencarnação também, né, melhor dizendo até, que ela é um benefício que Deus nos dá, porque não é só uma questão do aprendizado que temos a fazer, mas do arrependimento que de repente nos invade. Porque quando nós começamos a entender que nós estamos escolhendo mal as nossas estradas, estamos transitando por espinhos, por pedras, fazendo, levando e recebendo maldade, dor, sofrimento, lágrimas, em algum momento isso vai machucar tanto, vai ferir tanto, que nós começamos a querer fazer diferente. Mas antes de percebermos o que é que
ser feito, nós começamos a nos arrepender. O arrependimento é o primeiro passo da melhoria, da mudança espiritual. O Espiritismo deixa muito claro que o suicídio não é benéfico para a alma, que nós não devemos nos suicidar. Fala inclusive que não devemos antecipar de modo algum a nossa desencarnação, e explica que fosse no milésimo de segundo antes do último suspiro, se nós nos arrependermos, pode ser que todo o nosso futuro espiritual seja modificado. Se nós iríamos para um lado, os umbrais, na companhia daqueles desafetos e daqueles companheiros das nossas infantilidades, imprudências e maldades, o arrependimento diz assim: nossa, se eu pudesse fazer tudo diferente, pronto. Aí o teu mentor consegue te recepcionar e te encaminhar. Claro, eu não estou falando de milagres, cada caso é um caso, mas o fato é que o arrependimento, ele é milagroso nas nossas existências. Então, os espíritas falam muito sobre o conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer, porque quando nós nos conhecemos, nós acabamos percebendo aquilo que já sabemos um pouquinho melhor e aquilo que nós não mudamos nada. O que é que eu tenho que trabalhar na minha encarnação que é mais fundamental, que é mais importante, que a vida me leva a sempre encontrar, encarar, olhar olhos nos olhos, para que eu consiga perceber que aquilo está falhando na minha existência. O que é que eu preciso mudar? Eu me arrependo, analiso através do meu autoconhecimento, eu analiso aquilo que eu preciso mudar e eu começo a aproveitar a encarnação, a vida presente. Só que às vezes esse arrependimento vem lá no último suspiro e aí eu perco tudo? Não perco nada. Eu simplesmente desperdicei uma vida e terei novas oportunidades de concluir o que eu não terminei ou de começar aquilo que eu imaturamente e irresponsavelmente acabei deixando para depois. E é claro, nós aqui na encarnação passamos por muitas experiências. Se fizéssemos enquete aqui e dissesse qual é o seu maior problema, alguém diria a questão da saúde. E o seu? É a questão afetiva. Eu não consigo me dar bem no relacionamento com nenhuma pessoa em nenhum aspecto. E o seu? Eu sou muito ambicioso e eu não consigo ter nenhum sucesso material. E você? E aí nós vamos vendo que cada um de nós tem uma experiência que pega naquele calo nosso que dói. Mas o que acontece? Para reencarnar, nós fazemos estudos das nossas imperfeições. Nós fazemos análises daquilo que nós falhamos nas vidas pregressas e nós nos preparamos decidindo qual é o aspecto dos meus valores morais, do meu conhecimento que eu preciso trabalhar, que eu ainda não desenvolvi. Então, o gênero de provas que nós vivenciamos em cada encarnação, reencarnação atrás de reencarnação, ela é modificada de acordo com o nosso livre-arbítrio. Temos livre-arbítrio para agir aqui, agir agora e melhorar de vida, melhorar as nossas condições de desenvolvimento das nossas escolhas, e nós escolhemos do lado de lá também. O que faz com que nós pensemos uma coisa muito importante, que quando a gente chora na moria e reclama da encarnação, da nossa vida aqui, nós estamos reclamando de nós mesmos, porque fomos nós que escolhemos. E é claro, Deus, mais uma vez, com a sua sabedoria, Ele deixou que nós escolhêssemos. Por quê? Porque de quem eu vou reclamar? Eu não gosto da minha experiência carnal, eu não gosto das minhas expiações, eu não gosto das minhas provas, eu não quero enfrentar isso. Mas olha, foi você que escolheu, você não pode culpar ninguém mais. Então, veja, Deus, na sua sapiência, Ele vai alinhando que nós não só nos desenvolvamos intelectualmente, moralmente, como ainda sejamos responsáveis por tudo aquilo que nós vamos vivendo. E aí nós nos agrupamos entre as pessoas
pessoas de nossa afinidade, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos desafetos, enfim, todos eles estão ligados a nós pelas nossas próprias histórias, pelas nossas próprias escolhas, pelas nossas próprias provas escolhidas para que nós pudéssemos ir para cá com um foco. E claro, quando nós falamos lá atrás sobre o desenvolvimento da inteligência como uma característica, a inteligência como uma característica fundamental, essencial do espírito, e que nós viemos aqui para desenvolvê-la, nós temos que desenvolver a inteligência primeiro, antes da moral, porque eu só posso compreender o que é o bem e o que é o mal se eu tiver inteligência. Por isso que muitas vezes nós erramos desde lá do começo, quando na primeira encarnação tivemos que fazer as pequenas escolhas. Será que eu vou para a caverna agora que vai chover? Ou será que eu fico embaixo da árvore? Desde a primeira escolha até hoje, nós continuamos fazendo escolhas o tempo todo. E quanto mais desenvolvemos a inteligência, mais fácil fica entender o que é o bem e o que é o mal. Entender o que é o certo e o que é o errado. Até porque sabemos, como espíritas que somos, que Deus gravou na consciência tudo o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que é o bem, a gente sabe o que é o correto. Não está na consciência da gente? Algumas pessoas conseguem meio que, uma disfarçadinha, esconde, coloca um monte de coisa em cima e parece que não tem consciência nenhuma. Mas tem. O dia que aquilo lá for aberto, porque a dor fará questão de levantar tudo que está encobrindo a consciência da pessoa que erra, da pessoa que escolheu ainda permanecer no caminho do equívoco, essas pessoas vão sentir o quê? Escolher o amor vai sentir dor, então elas não vão poder mais abafar a voz da própria consciência. E aí alguns, muitas vezes, nesse ponto do conhecimento espírita, chegam e dizem assim, mas eu não me lembro. Como que eu posso ser responsável pelas coisas que fiz no meu passado? Eu não me recordo, não posso. Eu também não me recordo o que fiz lá no dia 25 de dezembro de 1975. Eu era criança, mas eu não me lembro. Eu também não me lembro o que eu fiz no dia de hoje, 31 de agosto de 2023. Não sei que dia da semana era, não sei o que eu estava fazendo. Talvez com um pouquinho de esforço eu pudesse até mais ou menos chegar, talvez nessa época fosse a data, mas eu não sei. Isso quer dizer que eu não fiz? Que não agi, que não tomei decisões, que não escolhi, que não sou responsável pelas coisas que fiz? Agora vamos pelo outro lado. Se eu não me lembro, tá? Se Deus chegasse agora através de um bom espírito e dissesse assim, você quer lembrar? Eu não vou perguntar para vocês se vocês queriam ou não gostariam ou não de lembrar. Eu sei que eu não gostaria. Porque quando nós lembramos, não é só a questão do mérito, porque quando eu não me lembro, eu tenho a liberdade de decidir como eu quero fazer agora, sem o peso da minha culpa, sem o peso dos meus pecados, sem o peso das minhas faltas, das minhas falhas. O mérito, o esquecimento aumenta o nosso mérito, porque suponhamos que eu tenho meu filho, que eu amo tanto, e que no passado eu tenha sido inimiga mortal, ferrenha dele. Imagina, hoje que eu amo, que quando ele pode estar num momento de mau humor da juventude, vem brigar comigo e eu só fico brava por um momento, porque eu sou mãe, e é meu filho, eu amo acima de todas as coisas. Se eu lembrasse que ele foi meu desafeto, que eu, por alguma razão, fui prejudicada por ele, eu me vinguei, eu pisoteei, eu humilhei, eu feri, eu roubei, eu matei aquele menino hoje que eu amo, mas que é o espírito imortal com o qual eu não tinha laço até ter os laços dos nossos erros conjuntos. Imagina, como que eu ia tratar o meu filho? Eu ia olhar desde pequenininho, lembrando das minhas culpas com ele, tudo que eu fiz com ele de errado, e até do que ele me fez, e eu não me educaria, porque toda vez que eu fosse brigar para educá-lo, eu diria, não posso fazer isso, porque eu já maltratei ele muito no passado. Talvez a gente
estragasse toda a nossa encarnação se nós lembrássemos. Não casaríamos com quem teríamos que casar, não seríamos bons filhos dos nossos desafetos, ou os nossos pais não iriam nos querer como filhos, porque eles sabem quem nós somos, enfim. Então são dois aspectos. A memória das vidas passadas não retira o fato de que já as vivemos, porque o esquecimento é uma bênção. Ele me dá o mérito de tomar a decisão a partir do que eu vejo hoje, e ele me retira o peso daquele erro, daquela culpa, daquela responsabilidade. Mas nós não estamos aqui ao léu, abandonados. Não é só o nosso mentor que vem conosco nos acompanhar, não são só as experiências da vida carnal que vão nos levando para nos alinhar a uma estrada que a gente precisa desenvolver as virtudes, mas também tem uma coisa: todo mundo aqui tem uma tendência a alguma coisa. Tem alguns que têm a tendência a mentir demais, outros têm a tendência à desonestidade monetária, outros querem ser grandes, poderosos, querem ter responsabilidades grandiosas pela vida dos outros, como políticos, como empregadores de grandes empresas, como, sei lá, chefes de famílias numerosas. E aí ele chega lá com aquele poder e ele não consegue deixar de pensar: mas eu vou fazer para mim, sou eu que importo, só eu que quero. Ou seja, o egoísmo ou o orgulho. A gente tem essas reminiscências, a gente tem essas intuições dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas fragilidades morais. Então nós não estamos ao léu, perdidos, sem saber o que viemos fazer aqui. E eu acredito, honestamente, que nós precisamos agradecer muito a Deus por sermos espíritas. Se fôssemos de outra religião, estava tudo bem, maravilhoso. É importante a gente acreditar em algo que nos eleve, que nos moralize, que nos torne melhores. Mas, gente, vamos falar honestamente, como é bom ser espírita, porque eu sei que não é minha última oportunidade, eu sei que já melhorei muito em relação às minhas oportunidades anteriores, eu sei que eu estou acertando contas com os meus desafetos e que estou construindo amores, eu sei que apesar de tudo que eu ainda faço de errado, dos meus tropeços, eu serei um espírito puro e serei uma grande colaboradora de Deus. Cada um de nós será. É uma bênção. Isso nos leva a pensar que Deus criou uma outra lei, dentre tantas, que eu não vou citar todas, mas que é a lei do progresso. E, como eu já estava falando, né, o Espiritismo todo vai falando de tudo que Deus criou, está tudo muito envolvido, uma coisa toca a outra. A gente já vem falando de progresso, sim, porque nós estamos falando de que a moral nasce do conhecimento intelectual, que nós vamos desenvolvendo as nossas capacidades de pensar, de ter consciência, desenvolvendo a nossa capacidade de raciocínio, capacidade científica, matemática, etc. E nesse desenvolvimento todo nós vamos conseguindo ser mais capazes de compreender o bem e o mal, o certo e o errado. Então, quando nós entendemos que tudo nos leva ao progresso e que nada, nem ninguém, em tempo algum, impedirá que a evolução de cada um de nós aconteça, ela pode ser retardada, atrasada, mas jamais será impedida de acontecer. Então nós vamos nos esforçar um pouco mais, porque na minha ótica, eu quero viver num mundo melhor do que esse que eu vivo. Por quê? Porque a gente tem muito sofrimento aqui. Então, o livre-arbítrio também é parte de uma outra lei, não só de progresso, mas a lei de liberdade. A liberdade aqui na Terra, ela está um pouco assim, enfraquecida. Existem muitos grupos, muitos indivíduos no mundo inteiro que estão querendo abafar com falsas premissas, com sofismas, falando que liberdade tem que ter limite, mas para o espírito não. Nós temos liberdade de escolha tanto maior quanto mais evoluídos somos. Então, espiritualmente falando, a liberdade ela é proporcional a quanto de inteligência nós temos e quanto de
nascida dessa inteligência, aumenta a nossa responsabilidade. Nenhum de nós vai jogar no colo do outro aquilo que criou para si mesmo. Então, o sofrimento que nós muitas vezes reclamamos, as nossas dores, as nossas angústias, elas, em primeiro lugar, são responsáveis, são responsabilidade nossa. E aí a gente chega numa outra lei dessa história de aprendizes que somos, do universo infinito, de viajantes que somos, que é a questão da lei de causa e efeito. Quem planta maçã, colherá maçã. Quem planta pimenta, colherá pimenta. Isso é uma lei da natureza, é uma lei divina. E nós, muitas vezes, questionamos por que a gente fala lei de causa e efeito, só eu que sofro. Eu vejo tanta gente má, tanta gente fazendo as coisas mais absurdas, e eu não vejo sofrer, só vejo se dar bem. Mas, palavras da doutrina, a prosperidade do mal é momentânea, é temporária, ela não dura para sempre. A gente às vezes até agrega um pouco mais sofrimento para essas pessoas, porque nós vemos tanta coisa errada que a gente joga a nossa mágoa, a nossa raiva, o nosso desejo de que alguma coisa aconteça para botar fim em algo que a gente vê que é injusto, que não devia estar acontecendo, mas na ótica daquela pessoa, não é assim, ela está escolhendo outra estrada. Então percebam que como nós temos livre-arbítrio para escolher a nossa jornada, antes de encarnar e durante a encarnação, nós estamos escolhendo também agora se nós vamos transitar com os mesmos sentimentos negativos daqueles que nós julgamos mal e que muitas vezes são realmente ainda seres estacionados na maldade, ou se nós vamos escolher fazer diferente, coloca nas mãos de Deus e vai, como diz uma música católica. Então, nós vamos pensar, eu não lembro de todo o passado, eu reencarno várias vezes, e eu vejo que muitos estão felizes e muitos sofrem sem merecer. Então, da mesma forma que a prosperidade do mal é temporária, o infortúnio, o sofrimento daqueles que nós vemos que são pessoas boas, que se esforçam, ela também tem motivo de existir. Então, ela também não é à toa, ela não é nascida de um acaso qualquer. Vejam, muitas vezes nós não conseguimos compreender na nossa história de vida, na nossa viagem nas encarnações, neste momento inclusive, nós não conseguimos entender que é o mal, o erro, o pecado, o engano, a falta. A pessoa que faz tudo isso, muitas vezes não é punida, ou não é totalmente punida, palavras também da doutrina, numa só encarnação. Portanto, aquele que muito sorri e faz mal para todo mundo, parece muito feliz, coitado, vai sofrer aquilo que nós talvez já tenhamos passado e eliminado da nossa história, mas ele ainda não, porque a prosperidade do mal é momentânea, é temporária. Ninguém, absolutamente ninguém, foge às consequências das próprias faltas. Então, o que a gente vai fazer? Ficar odiando, tendo raiva? A gente precisa pegar os nossos piores sentimentos, dizer: Deus, eu coloco nas tuas mãos, tira de mim isso, me ajuda a perdoar, me ajuda a amar, me ajuda a não me magoar, não colocar mais peso naquele que já vai estar construindo uma história de muito sofrimento e que muitas vezes vai passar vidas, muitas encarnações para se livrar. Nesse sentido, eu trouxe para vocês, e eu vou, assim, um pouquinho resumindo, mas eu vou mais ler para vocês, 2 artigos do Código Penal da Vida Futura, artigo 1º e artigo 2º. Para quem não sabe, não leu, não viu, não lembra, o Código Penal da Vida Futura está na parte 1 do livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras da codificação espírita, especificamente no capítulo 7. O Código Penal da Vida Futura não está falando de como nós somos aqui na encarnação. Não é o Código Penal do encarnado, é do desencarnado. Mas tem tudo a ver com o que vivemos aqui. E enxugadinho, um pouquinho menos exato do que está na letra
O espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. Se levou lá uma invejazinha, não despojou aqui, lá vai sofrer, porque é o código da vida futura. Ele diz: seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições. Agora imagine se vocês agora, desencarnando, abre os seus olhos lá do outro lado, passou lá pelo tempozinho de perturbação, porque fica perturbado, né? Perturbação é normal, quanto mais estamos aqui conscientes da encarnação e apegados à vida, mais perturbação lá. A gente passou da perturbação, abriu os olhos e pensa: e agora? Feliz ou desgraçado, segundo o seu grau de purificação e perfeição. O que é que nos falta trabalhar para quando chegar do outro lado não passarmos por sofrimentos, porque não nos despojamos de certas imperfeições? Nós precisamos trabalhar as nossas imperfeições. E o Código Penal da Vida Futura, no artigo 2º, diz o seguinte: a felicidade perfeita está ligada à purificação completa do espírito. Completa. Nós queremos ser felizes, não somos felizes. Por quê? Porque não temos um espírito purificado, ainda temos imperfeições. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa do sofrimento e de privação de gozo, assim como toda qualidade adquirida é uma causa de gozo e de atenuação dos sofrimentos. Ou seja, se você tem uma imperfeição, e nós todos as temos, ela é uma privação da nossa felicidade. E se nós temos uma virtude, uma qualidade, ela é uma redução, uma atenuação desses mesmos sofrimentos. O que nós temos que fazer como viajantes aprendizes? Focar em mudar as nossas imperfeições, convertê-las em virtudes, trabalhar pela nossa melhoria moral, trabalhar pelo nosso desenvolvimento intelectual e fazer com que essas duas qualidades da alma, dos espíritos, sejam asas que nos elevem. Porque eu não posso voar só com a asa da inteligência. E voar com a asa da moral é mais fácil, mas ainda assim eu preciso ter conhecimento, eu preciso desenvolver-me. E aí eu chego num ponto que eu particularmente sou muito alinhada, gosto de falar, gosto de estudar. É a questão da progressão dos mundos. Quem é que não ouviu falar, pelo menos no meio espírita, da transição planetária? Antes eu falei da evolução, da escala dos espíritos imperfeitos, bons e puros, e tem a escala dos mundos também. A humanidade, ela mora, ela reside, ela habita nos mundos que sejam alinhados com os valores morais e intelectuais daquela população. Então, nós sabemos que nos mundos inferiores, os espíritos que começaram lá desde a criação como simples e ignorantes, eles acabaram tropeçando, fazendo más escolhas, optando por maus caminhos. Então, os mundos inferiores têm o quê? Muitas paixões. Muitas. Mais do que a gente vê aqui. E paixão não é no sentido da paixonite da adolescente, não. Paixão no sentido dos nossos maus impulsos. E, no caso dos mundos inferiores, a vida moral é quase nula. Você age por impulsos, por instintos. Isso é lá nos mundos mais atrasados. E quanto mais com as encarnações a gente vai desenvolvendo intelectualmente enquanto espírito, vai desenvolvendo e aprendendo um pouco de moral, à medida que a moral desenvolve, nós vamos reduzindo a influência na matéria. Isso é matéria. A gente ainda tem uma matéria muito densa, muito pesada, mas já foi pior. E será melhor. E aí, pincelando muito rapidamente, você viu quanta coisa que tem que estudar na doutrina espírita, né, gente? Muita coisa para estudar e para aprender. Existe a escala dos mundos. Eu falei dos mundos mais inferiores, então temos mundos primitivos, que são as primeiras encarnações do espírito. Saiu das mãos do Criador, desce para a encarnação e começa a viver uma vida material, sem inteligência desenvolvida, sem nenhuma questão moral, e vai lá começar a aprender a
ainda temos as nossas imperfeições para trabalhar, mas a gente já está pronto para dar uma respirada. Descansa um pouquinho no sentido de eu não tenho mais que passar por tanta dor, por tanto sofrimento, por tanta maldade, porque eu estou pronto para começar a evoluir. E muita gente acha que o mundo de regeneração começa com uma humanidade muito maior de bondade do que maldade. Mas na verdade, nós já estamos assim, por mais que não apareça. Por quê? Porque, já vou falar sobre o estado da Terra. A Terra, como um mundo de expiações, está no momento de evolução, então ela já começou a reduzir a quantidade de espíritos inferiores, que optam pelo mal, para começar a querer melhorar. Todo mundo aqui tem imperfeição, nenhum de nós aqui é espírito bom de verdade. Eu falei lá atrás, na escala espírita, mas nós já queremos um pouco mais de bondade, de justiça, não queremos? Então, e aí, depois que passa pelo mundo de regeneração, vem os mundos felizes, que não são os últimos, eles são os mundos onde lá sim, o bem é maior, sobrepuja o mal. Aí sim, você vai ver um ou outro querendo fazer bobagem, mas a maioria absoluta é de espíritos bons. E os espíritos celestes são aqueles em que absolutamente nenhuma mácula, nenhuma mancha, nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma angústia, nenhuma lágrima de sofrimento vai só reinar o bem nesses mundos. E é claro, falei para vocês, Terra, mundo de expiações e provas. Falei que é onde predomina o mal. Só que, como todas as coisas, como eu falei antes, no estado dos espíritos, nós não pulamos, não atravessamos uma parede e uma hora estamos num grau e na outra estamos no outro. Então tem partes que elas vão, parece que ela estende uma mão aqui e a outra mão está para cá. Um pezinho está para lá, outro pezinho está para cá. A gente está ainda melhorando. A Terra, desde a data da doutrina espírita, do lançamento, antes, até 2 anos antes, inclusive, do Evangelho sobre o Espiritismo, na revista espírita, já se falava sobre a transição planetária. Há relatos de espíritos, que não é o caso aqui, porque não temos como provar isso, mas de que desde antes, lá no final do século XVIII, já estávamos na época de começar a transição planetária. Jesus previu isso muito antes, que nós teríamos que evoluir. Então a Terra, segundo a doutrina espírita, pertence ao mundo de expiações e provas, e é por isso que aqui vive o ser humano com tantas misérias e dificuldades, braços dados. Então nós vamos fazer o quê? Como que a gente sabe que esse é um mundo de expiações e provas? Por quê? Primeiro, superioridade de inteligência. Nós somos muito inteligentes. Hoje nós temos inteligência artificial que nós criamos. Nós estamos realmente muito capacitados intelectualmente, apesar de haver muito para desenvolver. Nós sabemos por isso que não é um mundo primitivo, não é um mundo que nós acabamos de sair da mão do Criador. Outra, nós temos muitas qualidades inatas. Nós já nascemos, tem videozinho no YouTube que mostra a criancinha de 3 anos tocando piano. De onde veio isso? Um menininho aí que está famoso agora na internet mostrando que ele sabe tudo de medicina. Vocês já viram esse? O menininho falando de medicina, parece que é um médico fazendo cirurgia. Ele conta os nomes, fala, mesmo que ele esteja aprendendo do pai, do tio, do avô, ele fala com maior segurança. Então, a qualidade inata mostra que houve progresso em nós, coletividade e indivíduos, como espíritos que viemos para cá, almas que encarnaram no mundo já com uma bagagem. E, é claro, característica do mundo de expiações e provas, que nós temos uma grande imperfeição moral. Só que eu falei, existe o progresso, que é uma lei natural, existe a lei do livre-arbítrio, a Terra, tudo nós escolhemos, vivemos, e aí com o progresso, tudo evolui. Não só os espíritos evoluem, mas os animais evoluem, os vegetais evoluem, e os mundos, a habitação evolui. E a Terra, palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, trazidas antes pelo Santo Agostinho, na Revista Espírita de 1862, chegou a um dos seus períodos de transformação. Será planeta de regeneração, onde imperará a lei de Deus. Então, gente, vocês estão aí assustados, de repente, porque aqui, nesse mundo, a gente vê tanta miséria, parece que nada evolui. Nós já evoluímos e muito. Pense 10 anos atrás, como nós éramos enquanto sociedade.
sociedade. Agora veja, nos mundos de regeneração, antes de nós conseguirmos passar para lá, nós temos uma mistura do bem e do mal. Uma mistura e predomina aquilo que a maioria foca. Qual é o trabalho dos bons? Focar no bom, no bem, no amor, na bondade, na justiça. Vibrar por isso, orar por isso, trabalhar por isso, levar isso adiante. E aí, quanto mais pessoas fizerem isso, mais o mundo, o planeta Terra, será um mundo mais perto de um mundo de regeneração. E, é claro, não vou me estender muito nisso, porque eu acabei até pincelando um pouquinho, mas eu não posso deixar de falar que, tendo chegado os tempos como prometidos por Jesus, de que nós, terráqueos, humanidade, estaríamos num mundo, transitando para um mundo de expiações para a regeneração, esse mundo de regeneração já teria que começar a cercear a entrada de espíritos muito endurecidos. Então, hoje, não importa quanta maldade a gente veja no mundo, o fato é, espíritos que não conseguem melhorar, estão desencarnando e já não voltam para cá. Todo espírita já ouviu falar dos exilados de capela. Nós estamos em plena época, isso é uma convicção, segundo o que interpreto da doutrina espírita, de tudo que a gente tem visto e ouvido falar, que nós estamos no processo dos exilados da Terra. E a questão é, quem quer sair da Terra agora? Eu quero ficar, porque a Terra será um planeta de regeneração e proibido para os maus, e estando liberado para aqueles que têm condições de melhorar, nós vamos sabendo que os exilados vão para mundos inferiores e cada vez mais espíritos que vão nos ajudar como irmãos mais velhos pegando na nossa mão, vão fazer com que nós evoluamos cada vez mais velozmente. Então a gente está nesse tumulto, mas não pode perder a esperança, não pode perder a convicção, não pode perder a certeza de que está tudo certo e que nós estamos na encarnação mais importante da nossa jornada e da jornada de toda a nossa humanidade. Jesus disse, e a Gênesis cita outra obra de Kardec, os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Uma menção de uma passagem de Jesus. O que, eu prometo para vocês que eu já estou me encaminhando para o final, eu não posso deixar de lembrar para vocês a parábola do joio e do trigo. E para quem não lembra, para quem não conhece, ela é curtinha. Basicamente, o Senhor das Terras manda os seus empregados semearem trigo. Quando todo mundo vai descansar, vem o inimigo e joga no meio lá da plantação, toda linda, maravilhosa de trigo, joga joio. Quando começa a brotar, os empregados percebem, opa, nós não plantamos joio, Senhor, você tem joio no meio da sua plantação. E o Senhor diz, eu sei, foi o inimigo que jogou, misturou aqui o joio. Só que a gente arranque? Não é para arrancar. Diz assim, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, até ser cortado para tirar o aproveitamento das plantas. E aí, quando os ceifeiros forem colher, tirou o joio primeiro, colhei o joio primeiro, amarrai-o em feixes e joga para queimar. Enquanto isso, reserva o trigo. Gente, se nós pensarmos que Jesus falou essa parábola que tem a ver com a vida campestre deles lá, naquele tempo, há 2000 e poucos anos, e ele chega e diz uma coisinha tão básica, tão simples parece, mas se nós olharmos para fora, o que a gente está vendo? Todo mundo mostra aqui veio. Quem é que está escondendo aquilo que pensa? Quem é que está escondendo aquilo que é? Está todo mundo se mostrando. Todo mundo mostra o que é. É na rede social, é no seu linguajar, é com o tipo de música, é com o tipo de roupa, com os eventos que frequenta, com aquilo que apoia. Não adianta. Nós estamos sim sendo selecionados nesse instante como joio e trigo. Talvez, quem sabe, já até tenhamos sido selecionados. E aí Jesus diz uma outra passagem, essa está em João, e ele diz assim, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora vós dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o pecado. Se eu sou um espírito simples e ignorante, e eu não percebo, eu não enxergo, eu não tenho pecado, eu apenas não
possua. Nós somos espíritas, os espíritas receberam muito, porque nós temos aquilo que outras religiões não receberam ou negaram como conhecimento. Nós sabemos que nós reencarnaremos, nós sabemos que nós seremos puros, nós sabemos que no inferno não é o nosso destino, que sim, o céu da bondade, o céu do amor, o céu da justiça, esse é o nosso destino. E nós estamos tendo uma das mais importantes, se não a mais importante experiência da encarnação, para dizer o seguinte: eu estou me tornando um espírito regenerado. É isso que eu espero, é isso que eu luto, é por isso que eu escolhi esse tema para vocês. Nós sabemos, e são palavras da doutrina, o Espiritismo multiplica os chamados por Jesus, e ele faculta, nos entrega uma fé que vai também multiplicar aqueles que são escolhidos. Se nós sairmos daqui hoje um pouco mais conscientes, um pouco mais responsáveis, com um pouco mais de paciência, de amor, de bondade no coração, se as nossas palavras forem mais voltadas para o bem, se os nossos atos distribuírem amor, fé e trabalho, nós então seremos dignos de sermos chamados de viajantes aprendizes, de nós sermos dignos de recebermos tudo aquilo que nós já recebemos, do que temos recebendo e temos recebido, e que Deus continuará a nos dar. Que Deus faça com que a terra de regeneração se torne verdade quanto antes, e que nós tenhamos mais amor para dar para todos aqueles que ainda serão exilados para aprender em outros